Salve, salve, meus santos! Se você está aqui é porque virou podcast. Vamos pra cima. Quero agradecer a você que compartilha os nossos episódios. Estamos em todas as plataformas digitais aí, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Obrigado por compartilhar o nosso Virou Podcast. Você é bênção, muito obrigado. E aqui eu quero agradecer também a um convidado mais do que especial. Esse convidado aqui já é sócio do Virou Podcast. Eu estava agora há pouco falando para ele. O meu amigo, mentor também, Adeildo Silva, apóstolo Adeildo Silva. Muito bem, muito obrigado, Júnior. Já é a terceira vez, se eu não me engano, aqui. Terceira vez que está aqui no Virou Podcast. Eu acho que eu fui o cara que mais veio aqui. Ei, mas é porque a gente, quando ele chega aqui em Manaus, eu já seguro aqui ele aqui para vir aqui no Virou, porque realmente ele tem muito a que nos ensinar aqui, meu amigo. Cada pérola, meu amigo. Vamos aprender junto, vai ser melhor, né? Com certeza. Temos algo para aprender, mas a gente tem sempre algo para ensinar, mas também sempre tem algo para aprender. Muito bom, muito bom. Apóstolo Adeildo, muitas das perguntas a gente já fez durante alguns Virous podcasts que o senhor veio aqui com a gente, alguns episódios, mas uma pergunta que acredito que a gente não fez ainda, e muitos dos nossos telespectadores também já comentou, já pediu isso, né? O senhor estudou até os 4 anos de idade. Tá. Escreveu mais de 20 livros. Qual é a receita? Uma das receitas, eu acho que a gente tem um momento que chama autodidata. Podemos começar por aí. Mas tem uma receita que foi incrível para minha vida. Quando você é torturado em algum momento, em alguma área, se você pode usar essa situação que você passou ao seu favor, ou você pode usar ela como lixo. Eu preferi pegar todo o meu sofrimento e expandir minha mente. Entendeu? Uau. Aqueles buracos que ficaram. Como que eu posso dizer? Como a sua mente expande, ela fica falha. Ou você enche ela com porcaria, ou você enche ela com sabedoria. E se você enche ela com sabedoria, você muda tudo em sua volta. Estudei pouco na escola secular. E eu acho que ainda foi até bom, viu, Júnior, ter estudado pouco. Porque algumas pessoas estudam demais e acabam virando a cabeça e não sendo nada. E hoje nós temos uma fábrica de escravo nas escolas. Uau! Entendeu? Uau, muito bom. Então, ou seja, eu não ter estudado, depois eu entendi que eu precisava fazer supletivo para ir o 12º ano, né, que em Portugal falamos assim, e depois para eu poder fazer os tais cursos que é necessário, mas precisei de acelerar. Então eu tive que fazer muitos anos em um, mas a mente expandida. Então se você tem a mente, passou por um momento de muita tribulação, de luta, tem essas lacunas na sua mente, enche ela com sabedoria que você fica fera. Muito bom, muito bom. E, apóstolo, o senhor largou tudo aos 12 anos. Aos 12 anos. Mas qual foi o chamado de Deus por ter largado aos 12 anos tudo para poder seguir esse chamado? O que realmente virou isso na sua vida? Então, esse é um sonho. Você sonha baseado aonde você vive. E se eu falar assim, você não tem como você sonhar com um parafuso da NASA, de uma aeronave lá da NASA. Você nunca foi lá. Mas é muito fácil você sonhar com o ambiente que você está. E eu só tinha 2 hipóteses na minha região, né? Ou ser trabalhador secular a vida toda lá na roça, ou ser um pastor, porque nós tínhamos muito culto. Pastor também naquela época era diferente agora. Porque o pastor de hoje, muitos dizem que era status. Naquela época, pastor era pregar e mais nada. Né? Teria que trabalhar ainda para manter. E hoje o pastor quer muito status. Status? E eu posso te falar uma coisa bem interessante que está na Bíblia. Fala ou não fala? Claro. Tem gente que está exatamente como a vida de Jairo. Talvez muitos não saibam, e agora vou te fazer uma coisa polêmica aqui, bem polêmica. Muitos não sabem que a mulher do fluxo de sangue era a mulher de Jairo. Como? Nem você esperava por isso, né? Nem esperei, que não estava nem aqui. Você já... A mulher de fluxo de sangue, eu mostro na Bíblia que ela era a mulher de Jairo. Agora, detalhe, vou dar só umas pinceladas. Quantos anos tinha a menina? 12 anos. Quantos anos ela tinha o fluxo de sangue? 12 anos. O fluxo começou no dia que o menino nasceu. E esse aqui pode vir eita, pode vir gente questionar, pode vir messa reclamar, porque está escrito na Bíblia, que se está escrito, não tem como questionar. Uau. Entendeu? Eu descobri na Bíblia, quando Jesus estava dizendo, vá e seja livre deste mal,
quando eles disseram assim para ela, para a mulher, a sua filha está morta, não incomoda mais o mestre, essa palavra não foi para Jairo, foi para a mulher. Só que em Mateus e Marcos dizem que Jesus responde para Jairo. Aí é que está a confusão. E está correto ter respondido para Jairo, porque foi Jairo que veio buscar a solução. Eu não vou explicar todos os detalhes aqui para não sairmos do nosso tema, mas eu vou te pôr um detalhe que você vai entender agora. Fica à vontade. Pode ficar à vontade? Pode ficar à vontade. Então, olha só, Jairo estava lá em cima, ele era o chefe da sinagoga, vamos traduzir para o dia de hoje, 5 milhões de seguidores. Ele tinha 10 milhões de seguidores, mas a mulher estava sangrando e a menina estava morrendo. Vê se é um retrato de muitos pastores hoje. Meu Deus. Vamos de novo. Vamos de novo. Né? Os caras estão lá em cima no Instagram, tá incrível. No Instagram tem muitos seguidores, porque Jairo tinha seguidores, mas a mulher estava sangrando. E a filha morrendo. Sabe o que Jairo fez? Acabou essa máscara. Vou derrubar essa máscara aqui. Acabou esse teatro. Deixou o ministério e foi atrás de Jesus. Ele postou na frente, a mulher postou atrás e Jesus estava no meio. Sabe qual que é a solução para um casamento? Jesus no meio. Uau. Entendeu? Outra coisa, quando ele abriu mão de tudo, abriu mão do Estado para salvar tanto a filha... Preste atenção, pastores. Abriu mão do status para salvar a filha, Deus fez algo muito mais importante para ele. Qual? Restaurou o casamento, curou a filha e restaurou o ministério. Enquanto muitos estão dando a vida para o ministério e a família está morrendo. Filhos estão na cadeia, de alguns pastores estão na cadeia, outros estão envolvidos em drogas e ele lá dando mentoria para casal. Meu Deus. Em vez de arrumar a casa... Primeira casa... Para depois e buscar fora. Querer ensinar para os outros aquilo que ele deveria fazer. Na internet é bonitinho, aluga estúdio para fazer bonitinho, aluga carro para fazer de conta que é dele, entendeu a ideia? Aluga apartamento para dizer que é ele, só para vender curso. Mas os filhos estão nas drogas, perdido, a mulher está sangrando. Isso chama-se hipocrisia. Compreende a ideia? Uau. Júnior, você conheceu meu filho Mateus. Sim. Ele foi pai com 17 anos. Algumas pessoas falaram para mim que era para eu excluir meu filho, colocar meu filho e deixar ele de fora. A minha resposta foi, eu deixo de ser pastor, mas não deixo de ser pai. Hoje meu filho me chama de meu herói. Meu filho tem 17 anos e a Amanda tem 10 anos. A Amanda tá linda. E digo mais, não foi um erro do meu filho. Se eu pudesse escolher, eu escolhi o Mateus ser pai com 17 anos. Muito bom, apóstolo, muito bom. Agora, entrando qual foi o seu chamado maior? Meu chamado maior, quando eu via as pessoas pregando, eu queria pregar, cara. Eu queria falar. Só porque eu cheguei num ponto que eu falava demais, não sabia ouvir. E aqui tem um problema muito sério. O cara que quer falar demais, não sabe ouvir, dá ruim. Então eu precisei sentar e aprender. E um dos momentos que eu tive que aprender foi trancado num quarto por 5 anos. Todos os dias eu ia para aquele quarto, falar com o Espírito Santo. Era bem pequenininho o quarto. E falava, orava, falava. Quantos anos? 5 anos nesse propósito. Buscando a Deus. Interessante. Fiz propósito de andar descalço, rapar a cabeça, atravessar Portugal a pé, subir no monte, ficar lá 91 dias. Jejuei. Tinha anos que eu comia só verdura o ano inteiro. Teve outro ano que eu só comia no dia ímpar. Teve no outro ano que eu só comia no dia par. Teve no outro ano que eu não comia carne. Eu buscando a presença de Deus, porque eu queria ser transformado de dentro para fora, não de fora para dentro. Uau. Então, ou seja, só conhecimento sem intimidade. Agora, apóstolo, uns propósitos assim, muito... Violentos. Eu andei 2 anos e 2 meses descalço. 2 anos e 2 meses. Com neve, 10 graus abaixo de zero. Aí por quê? Era um propósito meu com Deus. Entendeu? Rapei a cabeça mais de 40 vezes, me humilhando diante de Deus. Atravessei Portugal a pé 2 vezes. Subi em cima do monte, fiquei 91 dias sem descer. Minha esposa ia levar sopa para mim lá em cima. E esse propósito de 91 dias? Primeiro, para a gente poder ir para a parte do monte. Por que Deus, o que Deus tocou no seu coração para o senhor realmente montar, fazer um monte do resgate? Júnior, primeiro ponto. Qual é o objetivo do monte? Eu estava orando no monte que não era meu. E aqui acontece um erro gravíssimo. Mas aqui era no Brasil ou em Portugal? Em Portugal. Eu estava orando num monte que não era meu. Aqui eu já orava muito no Brasil. E quando um dia eu estava orando, o Senhor falou comigo. Por quê que o Senhor falou?
Porque um pessoal tinha subido lá, anteriormente, numa quinta-feira, e a polícia tinha mandado descer, porque em Portugal é diferente. Tinha mandado descer, porque estava fazendo muito barulho, falando de línguas lá em cima, gritando, e os policiais mandou descer. Eu subi, e os amigos falaram, olha, hora abaixo, porque os policiais vão mandar descer. Eu disse, eu não vou descer daqui, eu vou ficar aqui. Aí, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, se você quer ter sossego, compra um para você. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu comprei um monte. Depois que eu comprei um monte, um empresário foi e pagou. Eu só comprei, o empresário pagou. Depois disso, eu comprei o segundo monte. Passado quase 10 anos, aconteceu algo fatal na nossa família. Terrível, por parte da minha esposa. Uma das nossas sobrinhas morreu. Foi algo terrível. Morreu no monte? Não, morreu em Portugal. E a família foi muito destruturada. E aí a Sandra falou, eu preciso fazer alguma coisa em favor da nossa família. Aí eu disse, rapa a cabeça. Porque ela já tinha rapado a cabeça uma vez, a Sandra. Em propósito comigo. Aí ela disse, é muito pouco pelo resultado que eu quero. E eu falei, então vamos subir no monte. Porque o Senhor falou comigo para eu ficar lá 91 dias. Ela não pode ser só 7. Eu falei, não, é 91 dias. Para Deus reverter muita situação na nossa vida. Na verdade, Deus queria me quebrar. Deus queria me moer. Mas eu precisava de resolver algo na minha família. Agora, olha, Júnior, para que eu subi no monte? Não foi para ganhar dinheiro. Subir no monte não foi para fazer campanha financeira. Eu subi no monte por causa da minha família. Porque ela é a maior riqueza que nós temos na vida. Entendeu? E aí surge o Monte do Resgate. Acendemos uma fogueira lá nesse dia. Já tem 3 anos que o altar está aceso e não apaga. E você foi o cara que manteve aquele fogo por 1 ano. Você e a Inara. Você e a Inara manteve o fogo por 1 ano. Você sabe disso. 1 ano você manteve aquele fogo aceso. E eu quero agradecer você, aqui na frente de todos os seguidores. Este homem aqui, o Júnior, manteve o fogo aceso lá em Portugal por 1 ano. Uau. E toda vez, Júnior, que eu subia em cima daquele altar, que eu ia colocar a lenha, não tinha uma vez que eu não lembrava de você, Ainara. Gente, quando ele fala assim, acender o monte, é porque lá realmente, lá no Monte do Resgate, já fui algumas vezes para Portugal, e quando eu vou em Portugal, eu vou lá no Monte do Resgate do apóstolo Adeildo. E lá ele realmente tem uma fogueira que é aceso 24 horas em cima do monte. A lenha, né? A lenha, ela não apaga, fica acesa realmente o fogo. E o monte é muito alto, faz muito frio lá, mas mesmo assim permanece aceso. Tem uma pessoa cuidando também lá, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia está colocando cuidando. Lenha para não apagar. Exatamente. Então, ou seja, só a lenha nós gastamos em média de 600 euros mensal, né? E depois nós pagamos o salário do pastor. Então, somando tudo, em média de 12 mil mês reais. Agora, muitas pessoas que vão ver o podcast, que estão vendo o podcast, pode até criticar, mas por que isso? Por que gastar isso com lenha? Por quê? Por que gastar em vez de estar abençoando vidas? Júnior, eu fui na Índia. Eu vi um altar que está aceso há 1000 anos, cara. Para demônio. 1000 anos? Você sabe o que é 1000 anos, cara? Meu Deus. Você sabe o que a gente está ali 24 horas por dia, acendendo fogo para demônio, cara? Júnior, você quer que eu vou falar uma coisa bem chocante? A arca estava em Obed-edom. Mais ou menos 10 a 15 quilômetros para chegar em Jerusalém. Uns falam que davam 10 quilômetros, outros falam 16, mas que seja mais de 10 quilômetros para chegar em Jerusalém. Sabe quanto tempo ele demorou para trazer a arca de Obed-edom até Jerusalém? 1 ano e meio. Nós lemos que ele foi lá, pegou e foi para Obed-edom, certo? Certo. Tipo assim, foi hoje um dia, ia trazendo carro de boi, deu ruim, ficou em Obed-edom. De Obed-edom até ali, ele gastou 1 ano e meio. Você sabe quantos animais morreram? Quantos? 33 mil animais, em média. Porque a cada 6 passos que ele dava, a cada 6 passos, ele matava 14 animais. Eles gastaram, em média, Júnior, 109 milhões de reais para trazer a arca. As pessoas vão para a igreja
e começa a falar assim, Deus não precisa disso. Claro que Deus não precisa, cara. Quem precisa somos nós. Está escrito, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse altar deveria ser nosso coração, mas a maioria dos corações estão apagados. Agora tem uma coisa que ninguém sabe, quase ninguém sabe. São 4 tipos de oferta que mudam a vida da pessoa. Quais são elas, apóstolo? Primeiro, primícia. Você tem que primiciar. Segunda, dízimo. Terceiro, a oferta de gratidão e a voluntária, que está ligado nas 3 parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Perderam uma ovelha, uma dracma e um filho. 1%, 10% e 50%. A quantidade de perca foi a mesma, na porcentagem é que foi diferente. Uau. Compreendeu? Compreendi. Perdeu a primícia, perdeu o dízimo e o pai liberou a oferta. Agora tem uma oferta que ninguém fala dela. Ninguém, eu só vi um homem falar dela, que foi eu. Qual é a 4ª oferta? A oferta da lenha. Porque para eu entregar a primícia, alguém tinha que ter entregado lenha. Você tem noção, Júnior, de quantas pessoas foi lá no monte, estendeu as mãos naquele fogo por 1 ano e que eles não sabiam que era você que tinha colocado aquela lenha? Amigos, se vocês não sabem o quanto é poderoso. Eu fiquei lá com a minha esposa, oramos. Quando a gente vai lá em Portugal, eu vou lá no Monte do Resgate e realmente é impactante. A presença de Deus no Monte do Resgate é extraordinária, é surreal. É surreal. É só você indo para você sentir a presença. Ainda mais aquela fogueira. Então, se você realmente não sabe, não fica falando besteira. Exatamente. Porque realmente a presença de Deus é real naquele lugar. E esse é o motivo da gente ser rico. E deixa ele falar outro testemunho. E durante esse ano, é um testemunho até para edificar a fé das pessoas. Mas, apóstolo, naquele ano que eu ofertei, eu abri 2 empresas. Uhum. 2 empresas eu abri naquele ano e Deus me prosperou de uma forma sobrenatural. Mas não foi só financeiramente, não foi. Foi a maior prosperidade, foi dentro da minha casa. Glória a Deus. Com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Exatamente. Então, realmente, é impactante. Exatamente. E você não sabe, mas você não sabe mais ou menos o valor. Qual é o valor exato Para manter o fogo. para manter o fogo 600. durante um ano? Durante o ano, se for em reais, vai dar 50 mil reais. 50 mil. 50 mil reais para manter. Aí nós temos 3 vezes mais para manter quem mantém o fogo. Uau. Entende? Então eu gasto em média 12 mil ao mês. Eu gastaria 50, se fosse necessário. Eu comprei terras lá em volta. Você também tem terras ali em volta. Mas isso é outra história para não... Para não misturar. Não misturar. Mas o que Deus revelou ao Senhor durante esses 91 dias de propósito lá no monte, apóstolo? Um deles foi esse livro. Que a gente vai falar no próximo bloco. Exatamente. Ele me deu esse livro, o livro 147 Leis da Prosperidade, e começou a abrir a minha mente em muitas áreas. Ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida. E Deus me esmagou lá em cima daquele monte de tal forma que a minha vida nunca mais foi a mesma. Tanto é que eu mudei para lá, Júnior. Entendeu? Eu comprei a casa para mudar para lá. A minha velhice será ali. A minha vida será ali. E é lindo lá. É. Parabéns, é lindo, é lindo. Então, amigos, o apóstolo já escreveu mais de 20 livros. Mais de 22, apóstolo? 22 livros ao todo. E um deles que realmente é um livro extraordinário, que eu li, que eu estou lendo porque é muitas leis, as 147 leis da prosperidade. Aqui, ó. Esse livro realmente vale muito a pena você comprar. Realmente, quem quer realmente destravar a sua mente. É muito bom. Hoje ele está custando quanto, apóstolo? 700. 700. No final Na época, quando eu comprei por 500. Exatamente. 700, é isso. Por quê? Porque esse livro não é para pobre, é para nobre, né? Uau, é para quê? É nobre. Ele também, da autoria dele também, O Resgate do Primogênito. Livro no... Muito bom também. Eu tenho esse livro, muito bom também. A Inara até leu esse livro também. Eu li esse livro. E agora, o mais recente, que eu não entendi, realmente
eu não entendi, eu até perguntei do apóstolo. 13 princípios que o diabo pratica para ser bem sucedido. Agora eu não entendi por que o 13 e por que essa mão. Tem uma mãozinha aqui, né, Júnior, né? Eu não entendi. Não entendi, né? As pessoas estão fazendo, tirando coisas da onde não existe. 13, vermelho, essa mãozinha faltando um dedo. Um dedo, eu não entendi isso aí. Mas o que se trata, apóstolo? Júnior, se trata da seguinte situação. Princípio não é para evangélico. Princípio é para quem pratica. De novo. Princípios não são para evangélicos, são para quem pratica eles. Se você pratica esses princípios que está aqui, será bem sucedido, ainda que seja o diabo. Você fala para mim, o diabo está sendo bem sucedido na tarefa dele ou não? Sim. Você não tá, o diabo. Ele está levando muita gente para o lado dele ou não? Claro. Nas faculdades federais, ele está sendo bem sucedido ou não? Muito. No carnaval, você ser bem sucedido ou não? Agora daqui uns dias? Agora acontece o seguinte, no carnaval tem organização ou desorganização? Organização. Muito organizado. Entendeu? Sabe que com uma mulher, um cara que era líder de samba aí, né? A mulher entrou assim meio cabeça baixa, ele deu um grito com ela, levanta a pluma, levanta esse peito, olha pra cima, você é a rainha. Olha só pra você ver, princípio. Você tá entendendo? Os princípios em prática. Por exemplo, o diabo tem foco ou não? Tem. Foco. Esse é um princípio de Deus ou não? É um princípio. Então, esse princípio o diabo colocou em prática. Determinação. Tá? Ele e o tem nosso muito. amigo também, foi determinado ou não? Demais. Ele foi determinado ou não foi? Demais. E ele conquistou o que queria ou não? E Sim. tá conquistando ou não? Rapaz, isso vai ser polêmico. Você entendeu? Esse livro aqui, ó, só tem uma forma de nós ganharmos ele. Só tem uma forma. Como? Colocar os mesmos princípios contra ele. Colocar em prática os mesmos princípios contra ele. Contra ele. Porque se o princípio funciona para qualquer pessoa, Deus valoriza muito mais quem está com ele. Meu santos, se você não colocar em prática esses princípios aqui... Não tem como ganhar. Não vai adiantar absolutamente nada. Você tem que colocar em prática. Ler e colocar em prática. Senão, olha, não adianta. Nós estamos falando de modelagem nessa Sim. vida toda. E nós temos que modelar. O que é? Você lê o livro para isso. O que, ó, Napoleão Hill falou, o que Napoleão Hill falou, o que Mike Murdock falou, o que Paulo Vieira falou, o que Tiago Brunet fala, o que Pablo Marçal fala, tá nesse livro. As 147 leis da prosperidade. Agora significa que não é eles que copiou de mim, não é isso que eu tô falando. A não ser o Pablo. E outro momento. A não ser o Pablo, foi os outros não. Os outros eu modelei. Eu fui pesquisando. E aí eu tirei também. Subi no monte, busquei a Deus e fui trazendo as 147 leis que eles falam. Mas num livro só aqui você encontra. Muito bom. Agora, apóstolo, entrando mais na parte prosperidade, princípio de prosperidade, o resgate do primogênito. O senhor falou bastante nos últimos episódios com a gente aqui no Virou Podcast, mas em 30 segundos, para quem não sabe o que é o resgate do primogênito, em 30 segundos, o que é o resgate do O primogênito? resgate da primogenitura, ele te muda o estado. Você nasceu ligado no altar e quando você faz o resgate da primogenitura, você desliga daquela obrigação o qual você nasceu e fica apto para prosperar. Porque todo primogênito é o que mais sofre, que mais passa luta, mais dificuldade, um passo para frente, um passo para trás. Ele não rompe. E a única forma de você romper é resgatando a sua primogenitura. Certo. E como resgatar? Você precisa procurar uma pessoa que entenda desse assunto. Nesse caso, se você está ouvindo a primeira vez por mim, não procure em outro lugar. Acredite, eu fui o primeiro homem a escrever sobre esse assunto no Brasil. Já tem mais de 10 anos que eu pratico essa questão do resgate da primogenitura. Entre em contato comigo no meu Instagram, adeildo.7, e eu explico para você como você resgatar toda a primogenitura. E qual o benefício do resgate? O benefício do resgate é que agora você tem uma autorização para prosperar em vida secular. E antes você não tinha? Não tem, você pode ver por isso que eles não rompem. Sobe e desce em qualquer dificuldade, tremendo, um passo para frente, um passo para trás. Vida sentimental é uma luta travada. Na vida financeira, sobe e desce. Observa, você que está aqui comigo, analisa se você é primogênito e não tem passado tanta luta, ou analisa a vida dos teus irmãos, do teu irmão mais velho, da tua irmã. Acredite, o resgate da primogenitura muda totalmente. Agora é o seguinte, vamos colocar isso aqui rasgado.
O cara pega uma oferta no valor de um cordeiro e entrega para resgatar a primogenitura. Vamos supor que eu esteja errado. Você que está aí batendo e falando, vamos supor que eu esteja errado. E você deu uma oferta aqui para resgatar a primogenitura. Se eu tiver errado, a única coisa que você perdeu foi dinheiro. Agora, Agora, se eu tiver certo e você não praticar, você além de ter perdido dinheiro, perdeu tudo que Deus tinha para você. Você resgatando o primogênito, muda. Ele está apto para prosperar. Exatamente. Mas a minha pergunta, tem que ser um cordeiro? Tem que ser um cordeiro. E o cordeiro é dinheiro? Não é que é o dinheiro. Pode ser uma peça no valor de um cordeiro. Eu posso tirar isso aqui. Sim, mas tem que ser algo que custe alguma coisa e que dá o valor daquela tabela. Porque o cordeiro é uma tabela. É uma tabela. Ou seja, se falasse assim, ó, traga um casal de pombinho. Então você vai lá, veja o casal de pombinho. Traga um novilho. Vai lá e veja o valor do novilho. Ok? Agora, se alguém trabalhar aí com cordeiro, pode levar o cordeiro também. Só porque não vai derramar sangue. Porque não é o sangue do cordeiro. Por que tem que ser dinheiro? Pergunta por quê? Por quê? Porque no seu dinheiro está seu suor, sua lágrima, sua gordura e seu sangue. Quando você entrega a sua oferta, você não está entregando dinheiro. Você está entregando o teu sangue. Agora eu lhe pergunto, tem que entregar para uma pessoa que realmente saiba ou pode entregar para o sacerdote, para o teu pastor? O pastor tem direito de duas coisas. A primícia e o dízimo. Demais oferta ele tem que aprender. Porque eu não vou cortar o cabelo no dentista. Eu não vou pedir alguém para fazer... Eu não vou pedir um açougueiro para resolver o problema do meu boi que tá doente. E resolve rapidinho o açougueiro, não resolve? Fazendo a almôndega dele. Mas quando eu quero resolver um problema de doença, eu vou no veterinário. Então tem pastor para uma coisa, pastor para outra, assim como tem médico para uma coisa, assim como tem médico para outra, assim como tem cada um na sua função para cada coisa. Então se o seu pastor não entende sobre resgate da primogenitura, esquece, não vai resolver nada. Procura alguém que entenda. Se você não conhece ninguém, entre em contato comigo que eu te ajudo. Apóstolo, e entrando também, um dos pontos que eu gosto de falar muito também, que eu já vi o senhor falando, ungir, em termos de eu quero apresentar, eu quero santificar, aliás, essa é a pergunta, reformular. Eu quero santificar um bem meu. Eu quero santificar um bem meu. Então, qual é a... Mas tem gente que vai lá e faz o quê? Consagra. A diferença do consagrar e o do santificar. Tá. Para quem não sabe. Então, o que as pessoas fizeram uma confusão muito grande, Júnior? As pessoas fizeram confusão porque eles não souberam fazer nem a separação do que é o significado da palavra. Nós, no português, nós olhamos o significado e para Israel não é assim, não. Uma palavra, ela tem muitos significado e forma e sentido. Por exemplo, se perguntar para a maioria dos crentes qual é a diferença entre santidade e santificação, o que eles falariam? Ninguém nem sabe dizer. Não sabe nem diferenciar. Qual é a diferença entre santidade e santificação? As pessoas acham que santificação era o quê? Santificação é eu estar orando, é eu estar jejuando, é isso que seria a santificação. E não tem nada a ver a santificação com você estar jejuando e orando. A santidade é separado, mas a santificação é um depósito. Você entendeu? A santidade, vou falar de novo. Repete. Santidade separado. Se você pegar um azeite e colocar dentro dessa água, ela mistura? Não. Não. Se você balançar, com questão de tempo... ela volta de novo. Por quê? O óleo mistura na água? Não. Porque o azeite representa o Espírito Santo, a água também. Mas o azeite não mistura com a água. Por quê? Porque ele é separado. Por mais que você queira. Quando você diz assim que alguém é santo, esse alguém é separado. Os monges consideram santo, por isso é separado. O Papa se considera santo, por isso é separado. Você não vê Papa na feira, você não vê Papa tirando selfie, você não vê Papa em casamento, você nunca viu Papa celebrar um casamento. Por quê? Ele é separado. Ele é separado, entendeu? Porque ele é santo. É essa que é a imagem que ele passa. Santidade ao Senhor. Ok? Ok. Tá. Agora, a palavra santificação, pasme os meus senhores, ela... literalmente é um depósito. Como assim? Ela é um seguro espiritual. Se a pessoa falar para mim que santificação está ligada à impureza, nós temos um negócio sério aqui para resolver. Duas passagens que desmontam tudo e está no Novo Testamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então quer dizer que o nome de Deus está impuro?
Santificado seja o teu nome. Então, ou seja, o nome dele santifica. Com o nome. Então, ou seja, já por aí, já vê que não tem nada a ver com impureza. Mas, não, mas isso aí é que tá dizendo que o nome dele é santo. Beleza. Então vamos pegar outro texto. João capítulo 17. Pai, Jesus orando. Certo. A última oração de Jesus, antes de fazer, a penúltima, né? Certo. A última foi na cruz. A penúltima oração de Jesus, a última oração de Jesus antes dele ir pra cruz. Ele vai fazer uma oração. Pai, por amor deles, orando para os discípulos, por amor deles, eu me santifico. Agora você que é teólogo, você que é bonito, me explica. Jesus estava impuro? Uau. Muito forte. Porque se Jesus está dizendo, eu me santifico, o que Jesus está dizendo? Eu me deposito para que eles não se percam. Uau. Não era para ser salvo. Aí você vai entender um texto. Seguir a paz com todo, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então eu não vejo o Senhor pelo que eu fiz, mas eu vejo o Senhor por aquilo que ele fez. Agora, falando da santificação, eu vou te pôr um texto aqui e eu gostaria que você lesse esse texto que está no Novo Testamento. Tá bom? Porque tudo que eu vou falar para as pessoas dizem assim, mas isso é Antigo Testamento. Mas isso é Antigo Testamento. Então, lê o versículo 26. Atos, capítulo 21, 26. 26? É. E fala, então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles. Paulo o quê? Tava o quê? Santificado com eles. Prossiga. Anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. Ok. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Opa! Então Paulo, depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, estava fazendo uma oferta de santificação. Fala alguma coisa aí, Júnior. Você ficou olhando pra mim com essa cara aí, entendeu? Isso vai ter o que falar, hein? Pegou agora? Peguei. Então qual que é? É para não se perder. Você não se perde. Para eu não me perder, eu vou fazer uma oferta de santificação. Então, se o primeiro é resgatado, os demais são santificados. E em Levítico diz que você pode santificar a tua casa, santificar o teu carro, santificar a tua vida, santificar o teu casamento. Você pode santificar até aquele cachorrinho que você tem. Agora eu te pergunto, apóstolo, quando um pastor vai numa empresa, eu quero consagrar essa empresa a ti. Pelo amor de Deus, faz isso não que você vai perder sua empresa. Explique. Porque quando você consagra, se você consagrar essa taça, ela tem que ficar na igreja. Porque aquilo que é consagrado é do separado. Pro do Senhor. Senhor. Tudo que é consagrado, a palavra consagrado é tornar santo. Uau. Jesus nasceu consagrado, morreu novo. João Batista, consagrado, morreu. Samuel, consagrado no ventre, viveu só para o altar. Sansão, consagrado. Separado. Tudo separado. Tudo que é consagrado. Então, o que você tem que fazer com a sua empresa? Santificá-la. E como fazê-lo para santificar? Aí é outro detalhe. O cara precisa entender sobre esse assunto. Um pastor que entenda sobre um mestre, entenda sobre esse assunto, vai pegar os dados dessa empresa, quem é o proprietário dela, e vai fazer uma oração, e o proprietário vai dar uma oferta que morre no lugar da empresa, como Cristo se depositou no lugar dos outros. Rapaz. E quem não acredita nisso? Pode continuar, porque isso não impede ele de ser salvo, só não vai ser próspero. Você entendeu? Porque nós não estamos falando de salvação, não, né? Não, estou falando de prosperidade. Tá. Porque a salvação não tem nenhuma oferta, mas nada que você faça que faça Deus chamar mais por isso. Agora, é impossível Deus te prosperar se você não sacrificar. Então, nesse caso, você tem que procurar alguém que entenda do assunto para santificar a tua empresa, o teu carro. E que tem autoridade. Vou dar um exemplo claro. Vamos imaginar que você e a Yara vai casar. Tá noivo e vão casar. Aí estão tudo preparado e vocês vão na feira. Chega na feira e encontra o Zezinho, vendedor de peixe. Nada contra os peixeiros. Tudo bem. Não, o seu amigo que vende peixe. Aí você fala, seu Zezinho, nós vamos casar. Aí você fala assim, não tem que tragar a Yara aqui, que no domingo nós vamos fazer a celebração do seu casamento com todos os esperantes. Você chega lá,
tudo feliz, ela vestida, tudo arrumada, de noiva, lá na feira, porque seus amigos. Aí ele grita, o vendedor de tomate, o de alface, o de banana, vem tudo ali, cerca você. Aí diz assim, gente, nós vamos casar aqui o Júnior e a Yara. Aí na hora que ele acaba de casar, diz assim, ó, Júnior, eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. O casamento foi oficialmente foi realizado? Não. Não foi. Por que não? Porque ele sabe de peixe, ele não tem Ele não tem autoridade na área de casamento. Agora vamos mudar o cenário. Só vai você e uma testemunha lá no cartório, chega de frente ao juiz, o juiz fala assim, ó, eu vos declaro marido e mulher. Não tem assinatura hoje mais em Portugal. Só tem a palavra do juiz. Quando ele diz, eu vos declaro marido e mulher, depois se lavra a ata e te entrega o documento para você ir embora. Nem precisou de se assinar. Você só precisou de apresentar diante do juiz e ele declarar que você era casado. A pergunta é, foi casado ou não foi? Foi. Foi. Daqui uma semana você decide não estar mais casado. O que você tem que fazer? Um processo, um divórcio, para lá se casar. E na feira? Nem oficializado foi. Porque a diferença é o que tem, um tem autoridade e o outro não tem autoridade. Muito não bom. adianta nada eu pegar uma oferta e eu não tenho nem autoridade para fazer assim, ó. Eu vos declaro essa oferta recebida. Tem um cara de charlatão recebendo a oferta de resgate primogênito aí. Tem muito? Tem. E não tem propriedade, não sabe do assunto. E mulheres também, várias mulheres pregando e ensinando. Teve, ó, o primeiro homem que eu vi falar sobre isso foi Bispo Rinaldo. O primeiro homem que colocou isso na internet foi Apóstolo Léo. E o primeiro homem que escreveu esse assunto no Brasil foi eu. O resgate do primogênito. Vou falar de novo. O primeiro que falou do assunto, que eu entendi, foi Bispo Rinaldo. O primeiro que colocou no YouTube, a nível nacional e brasileiro, foi o Apóstolo Léo. E o primeiro que escreveu nesse assunto no Brasil foi eu. Mas lembrando que a gente estava falando também sobre o consagrar e o santificar. Então, agora vem na santificação. Eu posso santificar meu carro, eu posso santificar minha casa, eu posso santificar tudo que tem. Porque santificação é um seguro. A consagração é na totalidade. A santificação é um depósito que se coloca num lugar para morrer daquilo que eu quero que viva. Muito bom. Falei claro? Sim, claro. Claríssimo. Agora, apóstolo, aqui no livro As 147 Leis da Prosperidade, qual a lei número 1? Não tem. A mais importante de não todas? Existe. Não tem nenhuma mais importante de todas? Qual é mais importante, o braço direito ou esquerdo? A perna direita ou esquerda, respirar ou beber água? Não tem nenhuma que... Isolada. Falando assim, ó, faça pelo menos essa. Não tem. Não tem. Porque ela é misturada. Qual o dedo mais importante? Nenhum. É um conjunto. Porque você tem que ter foco. Mas você tem que ter ação. Foco sem ação vai ter o quê? Nada. Você tem que ter perdão. Você tem que ter resiliência, você tem que ter persistência, você tem que ter humildade. Agora, apóstolo, qual é o maior inimigo da prosperidade que as pessoas hoje não conseguem enxergar? Eu acho que ele também não é um único, mas tem vários. Mas um deles é... O maior, vamos dizer assim, ou então o mais forte. A falta do merecimento. O não merecimento é o pior que eu encontrei. Aí a pessoa acha que não merece aquilo. Não é pra isso. Não é pra mim. Por exemplo, a pessoa não tem coragem de... Não tem condição de comprar um carro. Beleza. Mas não tem coragem de ir lá ver. Ele não acredita. Ele não se acha merecedor. Como quebrar isso? Indo, fazendo, agindo. Isso não tem nada a ver com... Tem a ver com crenças. Quebrar maldição. Não, crenças erradas. Quantas vezes isso não é pro seu bico? Isso não é pra você. Eu me lembro de uma vez muito bem que eu não conseguia entrar dentro de uma loja de Louis Vuitton. Mas isso também, apóstolo, acredito eu, né? Que é a própria pessoa falando que não vai conseguir conquistar aquilo, que não vai conseguir pegar aquilo, que não vai conseguir ter aquilo. Eu não conseguia uma vez entrar na loja Louis Vuitton, de tanta pobreza que eu tinha. Eu não dei conta. Eu cheguei assim, parece que a loja assim falava assim, ó. E parece que a loja falava, e isso não é pro teu bico. Entendeu? E eu tive que quebrar isso na Suíça, entrar lá dentro. Entrei. Comprou? Não comprei porque minha mulher não quis, mas eu dei a oportunidade dela comprar. Mas tem que comprar. Pois é, mas ela não quer que eu faça isso. Só pôr uma bolsa. Não quer. Eu falei, pode escolher que eu compro. Ela falou, não quero. Mas eu entramos lá dentro, mas aí é uma decisão. Porque Luiz Vuitton também não é todo mundo que gosta. Pronto.
Não é pra todo mundo. Não é todo mundo que gosta de Ferrari. Não é todo mundo que gosta de Lamborghini. Nem todo mundo gosta de Rolex. Então, nesse caso, esse foi um dos piores. Um dos pontos de start. Por quê? Porque nós era muito pobre e era decidido a contentar com o que tem. Entendeu? Presta atenção, uma das coisas, só pode mudar a tua vida. Gente, só pode mudar a tua vida se você revoltar com a situação que você vive. Uau. Primeiro veio uma revolta dentro de você. E essa revolta tem que botar pra fora. O que impede? Em ação. O que impede você de ir numa loja da Rolex experimentar um relógio? Até o exato momento, nada. Nada. O que impede você de ir numa loja de... Aí você vê que a loja é tão linda e você não tem coragem. O que é isso? Falta de merecimento. E até também entrar numa loja, porque eu cansei. Isso no sentido figurado. Eu fui várias e várias vezes, quando não tinha praticamente nada. Eu fui em lojas que eu não tinha um dinheiro naquele momento, mas eu pegava no objeto, Olhava. no produto e profetizava que eu teria um produto daquele. E hoje eu tenho. Você sabe como que Deus abençoou o homem? Como? Não foi dando coisa? Foi? Falando. Falando. E Deus os abençoou dizendo. Uau. Não foi dando. Então eu já tenho a palavra. Então eu já sou abençoado. O que eu tenho que fazer agora? Agir. Agir como tal. Por quê? Porque eu mereço. Eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu sou filho. E o filho merece o que o pai tem. Uau. Muito bom. Muito bom. E falando de um projeto do senhor, que o senhor, acho que já está com mais ou menos uns 2 anos, o Mansa Musa. Mansa Musa tá com 2 anos. O 6º evento agora. Em referência ao homem mais rico da história, é pecado um cristão querer ser bilionário? Júnior, na mente dos crentes, qual foi o homem mais rico do mundo? Todo mundo fala que é Salomão. Mas não é. Não é Salomão? Não é Salomão. Agora detalhe, eles falam que tá escrito na Bíblia, não tá? Porque tá escrito. Na Bíblia. E eu falo que não é. Então quer dizer que o homem mais rico da Bíblia, do mundo, do universo, não foi Salomão? Da Bíblia, sim. Do mundo, não. Mas a pessoa fala assim, mas Salomão foi o mais rico e a Bíblia diz que não haveria outro homem igual. Só porque a Bíblia, você esquece de ler um texto que tá lá. Qual e texto? Salomão será o homem rico em seus dias. Em seus dias. 40 anos de governo. Não houve ninguém na terra mais rico que Salomão. Mas no ano 1300 houve um homem chamado... Onde está dizendo isso? O quê? Na Bíblia. Tá em Reis, segundo Reis. Agora, olha que interessante. O homem mais rico... tem uma coisa boa que quase eu não falo. Foi bom você perguntar isso. Pastor, qual que é a referência? É muito bonito para vocês. Eu tenho que passar referência por referência. Olha o que Jesus dizia. Jesus falava, tá escrito. Vai lá procurar. E eu garanto que tá. Tá, o senhor falou que tá em 2 Reis. Pelo menos eu dei uma palhinha, né? Exatamente. 2 Reis. E se não, tem uma coisa chamada Google. Tem uma coisa chamada ChatGPT. Primeiro, o que é Mansa Musa? Mansa Musa foi um homem. O título de um homem. Mansa Musa não é nome. Mansa Musa significa rei de reis ou rei Moisés. Esse homem era de Mali. Aí é que eu falo pra você sobre merecimento. Esse cara era um primogênito. Não se conta na história que foi resgatado. Ele não tinha o alto merecimento. Que ele perdeu hoje Mali tá abaixo da linha da pobreza. E Mansa Musa foi o cara mais rico que pisou nessa terra. De 1/3, a metade do ouro da terra era dele. Então, nesse caso, Salomão, ele foi o homem mais rico da Bíblia naquele momento. Naquele tempo que ele viveu. Naquele tempo. Que ele viveu. Naqueles dias. Naquele tempo. Não houve ninguém mais rico que ele. E nem sábio. Agora, hoje existe gente mais rica que Salomão. Hoje. O sheik mais rico que Salomão. Mas se você fazer comparação, não dá. Porque se me comparar quando eu falo que eu sou rico, eu sou rico. Nem tem tanta coisa assim. Tá, mas eu não sou rico comparando aos outros. Eu sou rico comparando a mim mesmo. O que eu era e o que eu sou. Você é rico ou pobre? Eu sou rico. Comparando com o que você era, você é rico ou milionário? Milionário. Comparando com o que você era,
Quando você era criança, você era rico ou bilionário? Bilionário. Comparado com o que era, você era biotri. Compara com o que você era. E às vezes você tá querendo ser uma coisa que já é. Se liga nesse negócio. Peguei o mistério. Pegou agora? Sabe qual foi o problema de Eva, lá no Éden? Foi ela querer ser o que já era. Quando você quer ser o que já era, você retrocede. Uau. Júnior, você não pode ser. Bom. Você não pode ter se você não é. Primeiro você tem que ser, para depois ter. Então você tem que começar a falar. Você tem que crer, né, que você é, né? Merecimento. Merecimento. Você tem que falar, sou bilionário. Eu sou bilionário. Uau. Eu sou bilionário. Essa tem que ser a sua linguagem constante. Eu sou bilionário. E o que o senhor diz para as pessoas que estão nos assistindo agora? O que eu digo é que você tem que falar aquilo que você é, não aquilo que as pessoas dizem que você é. Se eu comparar pra mim aqui, ó, quem eu era, eu sou rico, comparado ao quem eu era. Mas se comparar eu com Cristiano Ronaldo, eu sou o quê? Pobre. Mas se comparar Cristiano Ronaldo com Elon Musk, Cristiano Ronaldo é pobre, pobre, pobre. Mas se comparar o Elon Musk com o Mansa Musa, o Elon Musk é um bebezinho. Porque Elon Musk toma conta de um satélite, não manda nenhum país. E Mansa Musa mandava em 8 países, 1/3 do ouro da terra era dele, os escravos era dele, o sal era dele, o marfim era dele. Ele mandava na terra, mas por não ter o alto merecimento, perdeu tudo e o país vive abaixo da linha da pobreza. Uau. Forte. Forte. Apóstolo, o senhor afirmou que 95% dos pastores não leem a Bíblia. O senhor ainda confirma isso? O senhor mantém essa afirmação? Eu acho que chegou 98 agora. Rapaz, meu Deus. Entendeu? Eles lerem a Bíblia para fazer curso. Depois que faz a curso, só vai pro YouTube e ChatGPT. Hoje piorou, talvez seja 99. Apóstolo. A não ser que os que lêem eu nunca conheci e vi falar. Mas por que o senhor afirma isso? Porque eu ando com essas pessoas. Você vai falar de Bíblia para eles, eles parecem que você tá falando de outro mundo. Vou dar uma prova, não vou falar o nome dela e espero que a irmãzinha não ache ruim. Mas eu conversei com a pastora e eu perguntei quantos anos você tem de crente. Ela disse 40 anos de crente porque eu nasci no lar evangélico. Isso já aconteceu com 2 pessoas. Eu perguntei quantas vezes você leu a Bíblia de capa a capa. Ela disse 1 vez. Pergunto para você. Todos que eu pergunto, tem 20, 30, 40, 30, 20 anos. O máximo que eu já ouvi, 3 vezes. Faz a porcentagem agora. Lê Bíblia um povo desse? Uau. Na verdade, muito bom. Eles lêem a Bíblia para fazer curso quando eles não compram o certificado. Ainda tem de comprar ainda? Esses dias atrás... Não, nem vou começar a falar dessa bagaceira, porque senão dá até raiva. Esses dias atrás tinha uma cantora gospel, cantando. Não fale o nome. Não vou falar o nome. Mas essa cantora gospel não sabia que tinha um nome de Ruth na Bíblia. Não sabia? Não, aí... Não, sério? É sério. Meu Deus. Você tá entendendo? Você fala assim pra alguém assim, ó. Gente, abra a sua Bíblia no livro de Macabeus. Um bocado de gente vai caçar Macabeus. E Macabeus é apócrifo. Eles vão caçar Macabeus. Entendeu? Então, meu irmão, o caso tá sério. Tá sério. Eles não lêem Bíblia, ficam correndo atrás só de seguidores, compra seguidores, querem ter sucesso. Tem pastor... Fala ou não vai? Vai falar ou não é? Virou podcast, virou. Virou mesmo? Virou. Tem pastor que liga pro outro pra fazer sermão pra ele. Sério? E ele prega na igreja como se fosse a autoria dele. Meu Deus. Entendeu? Então eles não têm tempo mais pra ler. Agora tem outra coisa mais grave ainda. Uns Qual? 98% dizima na própria igreja, entendeu? E acha que tá dizimando. Quando dizima, que a maioria dos pastores... o dinheiro circula dentro da igreja que ele é pastor. A maioria dos pastores não são dizimistas, a maioria. Que tinha que dizimar? Em outro pastor, porque o chefão acha que são Deus. Deus não precisa dizimar ninguém. Meu Deus. Forte. Muitas igrejas amaldiçoam quem sai da denominação. Isso é de Deus ou é manipulação? Eu tive pessoas na nossa igreja agora, recentemente, não vou citar o nome dessas pessoas, mas ficaram comigo 17 anos. E posso dizer que tem pelo menos 3 delas que são, 3, 4 pessoas que são muito especiais, porque nasceram na nossa igreja e eram filhos
filhos. Elas saíram da igreja. Entendeu que o tempo acabou. 17 anos. Esses dias agora eu mandei mensagem para uma dizendo assim, olha, eu te abençoo com toda sorte de bênção. Você sempre será minha filha. Uau. Essas meninas sempre será minha filha. Porque eu não tenho motivo, Júnior, de amaldiçoar quem saiu da igreja, porque são filhos que ficou maduro. Tá na hora deles andar e bater asa. E voar. Eu acho que a única forma que tem é a pessoa sair da maneira certa, não da maneira errada. Entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. E na hora de sair, olhar no olho e dizer assim... E abençoar, né? Meu pai, meu pastor, meu tempo acabou. Meus filhos poderem ir na sua casa. Não sair de qualquer maneira, não fazer uma ligação, não fazer uma videochamada e dizer meu tempo acabou. Aí é que é o ruim, e aí que talvez até cria a ira nos pastores. Mas eu soube lidar com toda essa situação e eu acho que não, que ninguém é preso, ninguém é dono de nada. Eu acho que a pessoa tem liberdade de congregar no lugar e quando entender que o tempo acabou, tem que ir mesmo, mas a amizade permanece. Teve um homem que deu problema no casamento dele, um dos pastores congregava com a gente, teve um problema no casamento dele, sério. E problema você sabe, né, Júnior? Ninguém sabe o que acontece dentro de 4 paredes, não é verdade? Claro. Sabe lá o que aconteceu. Mas ele falou assim, eu espero que o senhor seja meu amigo. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, você deve estar de brincadeira comigo, entendeu? Você não me conhece. Nada de que aconteça faça com que eu deixe de ser seu amigo, a não ser que... né, sai fora de todos os padrões, ao ponto de trazer desonra na minha casa. Enquanto isso, por que eu não poderia ser amigo até mesmo de quem sai da igreja? Muito bom. Apóstolo, o senhor acha que existe pastores que mantêm o povo na ignorância de propósito para continuar lucrando? Com certeza, igual a igreja católica. Sério? A igreja católica é isso. Por que ela lê ainda latim? Porque ninguém nem entende nada. Meu Deus. Apóstolo. Calma. Aí ninguém entende nada e ele fala assim, ó, tem que fazer assim porque tá escrito. Aí o cara vai fazer, ué. Entendeu? Todo lugar que você coloca a mentalidade na pessoa de grande, porque quem estuda não fica preso a ninguém. Na nossa igreja, camarada que não lê a Bíblia uma vez por ano, eu pergunto pra ele, você vai concluir ou você quer ficar de prova até você concluir a leitura do ano passado? Por quê? Eu prefiro que a pessoa bate asa e enriqueça do que eu ficar com um bocado de gente lá de escravo na igreja. Então tem muita gente que prefere que fique na ignorância. E outras, são pastores que são verdadeiros donos. Você não pode visitar uma igreja sem falar comigo. Você não pode fazer isso sem falar comigo. Para você fazer, eu tenho que te abençoar. Cara, não é assim que funcionam as coisas. Cada um são livres. Agora existe uma hierarquia e um respeito. Eu mesmo, quando eu vou tomar santas decisões, eu vou tirar conselho com o meu pastor. Pastor, o que o senhor me direciona? Por quê? Porque na multidão de conselho há sabedoria. Então, não é que eu sou dono, mas é muito bom quando a pessoa tem humildade para vir e fazer a pergunta de orientação. Muito bom. Então, nesse caso, todo pastor tem que ter um pastor. Todo pastor tem que ter um pastor. Sim. Todo levita tem que ter todo povo tem que ter um levita, todo levita tem que ter um Arão, todo Arão tem um Moisés e Moisés tem um Jetro. Muito bom. Apóstolo, existe crente que vai pro inferno mesmo dizimando? Lógico. Agora acontece o seguinte, o dízimo não te leva pro céu. O não dizimar pode te levar pro inferno. Não entendi nada. Eu acredito que nem o telespectador entendeu isso. Porque o que te leva pro céu é só Jesus. Mas o não dizimar, você entra na linha dos avarentos. E? Pode perder, tá lá, os avarentos ficaram de fora. Então, ou seja, o dizimar não te leva. O não dizimar pode te levar ao contrário. Rapaz, eu vou te dizer se a apóstolo não é verdade ou não? Sim, tá na palavra. Tá na palavra. Não é eu dando que me leva pra lá, mas eu não entregando me tira de lá. Apóstolo, me conta uma polêmica que realmente eu já vi isso nas redes sociais. E é verdade que o Pablo Marçal usou o seu livro sem dar os créditos ao senhor? Não só eu sei disso, que toda a igreja que congrega comigo sabe disso. Eu fui visitar... Qual foi o livro primeiro? Os 40 Inimigos da Prosperidade. Ele usou o seu livro? Usou o livro, fez uma live e depois fez também as 40 chaves, fez agora uma live de 4 horas
Ele tirou os 40 e só colocou os inimigos da prosperidade. Entendeu? Ele usou isso, ganhou milhões com isso. E eu, na época, eu falei pro Pablo, eu nunca pus nas redes sociais, nunca fui falar mal. O senhor procurou ele? Eu fui lá, entreguei o livro na mão dele. Depois ele... fui ver um evento, né? Lá na plataforma dele, entreguei o livro. Na época era o André que tomava conta da secretaria, né, da organização. E eu peguei o telefone do André e ele fez a live. E depois no dia seguinte eu liguei. Falei, André, ele usou meu livro. Ele usou o livro, mas também ele tem vários livros. Falei, não, André, mas ele falou todos os meus livros. Ele plagiou o livro. Aí ele disse, não, é que tem mais. Depois eu peço pra ele ligar. E não ligou e não insistiu. Eu liguei pro André. Falei, André, pode deixar isso pra lá. Eu já falei com o meu advogado. O advogado vai entrar em contato e depois falar com vocês. Vocês resolvem isso aí para entrar com processo contra você está plagiando. Aí 5 minutos depois o Pablo me ligou. Ele disse, Pablo Marçal. Pablo Marçal. Aí ele, não, é porque eu também tenho os livros, eu também fiz isso. Falei, Pablo, responde só uma pergunta. Você falou ou não falou? Usou ou não usou? Ele falou, eu usei. Falei, então tá bom, é isso que eu queria saber. Ele disse, o que você quer que eu faça? Falei, quer que você vá no mesmo lugar e fala que o livro é meu. Aí ele foi, falou que queria mandar um abraço para o Adeildo Silva de Portugal, que ele usou o livro que eu tinha usado, Os 40 Inimigos da Prosperidade e tal, que recomendava que todo mundo lesse. Ou seja, foi meio na pressão, mas ele falou, e aí eu não falei mais nada. E o detalhe, um grande abraço pro Pablo, e eu fiz uma coisa agora esses dias, eu mandei entregar um desse aqui, ó, para ele, porque talvez ele tá precisando de conteúdo, e esse aqui ajuda ele. Rapaz. Agora, apóstolo, o senhor ensina que Moisés nunca foi colocado no cesto no rio Nilo. Que história é essa? E não foi, tá escrito. Não só isso, eu escrevi um livro que é Mentiras que te contaram usando a Bíblia. Então, essa é uma das mentiras. Ele foi colocado à beira do rio, preso nos caniços. E uma mulher ainda estava vigiando, uma menina chamada Miriam estava vigiando, que se não desse certo o projeto de Joquebede, ia pegar o menino de volta. Então Joquebede fez um projeto, viu o lugar certo, de segurança. Qual mãe de sã consciência pega o menino e coloca num cestinho que não tem estabilidade nenhuma na água e joga num rio cheio de crocodilo? Então era melhor deixar matar, ué. Ela pegou o menino, colocou junto ao jugo, no lugar que tinha ali, que a mulher tomava banho, a filha de Faraó tomava banho, estrategicamente para ver. Era mais ou menos assim. Faraó estava dizendo, vou matar teu filho. E ela mandou um WhatsApp para Faraó dizendo, tô mandando meu filho para tua casa e você vai criar dele e ele vai tomar tua coroa porque ele vai ser rei. Essa era uma mulher de estratégia. Tinha nada de meio do rio. Tava na beirada. E tá escrito lá, é só lá ler. Rapaz, esse apóstolo é sensacional. Mas é verdade, pastor. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Entendeu? Eu vi uma vez uma foto, um desenho de Elias subindo num cavalos, né? Que a Bíblia fala que veio cavalos tipo assim, carros e cavalos e que veio com Elias e Elias subiu. Todo mundo fala que Elias subiu no cavalo. E não foi. Subiu no redemoinho. Não foi no cavalo? Não, eu já vi foto dele segurando na rédea do cavalo. Meu Deus. Eu já vi, mano. Ignorância é esse crime. E ele subiu o quê? O cavalo foi pra separar os dois. Uma ignorância total. Total. Agora, tem outra aí mais polêmica. Qual é? Mais polêmica. Essa, tem um cara grande, 2 caras grandão, não posso falar nome. 2 grandão? 2 grandão. Mas em que área? Na área dos evangélicos. Meu dos Deus. maiores, estou falando de milhões de seguidores. Eles falam que todo mundo fala. Aonde você for, pôr a planta do teu pé, o Senhor vai te abençoar, porque a bênção está em você e não no lugar. Isso é mentira, cara. Uau. Não, repete de novo, porque essa daí é forte. Aonde você for, o Senhor vai te abençoar. A bênção não está em você, então? Tá. Não entendi. Não entendeu, né? Não. Onde você for, Deus vai te abençoar, porque a bênção está em você e não no lugar. É como qualquer lugar que você for, o Senhor vai te abençoar. Não vai, amor, é mentira. Você, para ser abençoado, que essa palavra que recebeu foi Josué, e Josué, o Senhor diz, aonde você pôr a planta do teu pé, eu te darei por herança, onde você for, eu estarei contigo. Eles basearam aí. Beleza. Vai. Mas Josué está no lugar certo, fazendo a coisa certa, na direção certa e no propósito certo. Ou seja, então nesse caso precisa estar nesses 4 propósitos. Mínimo. No mínimo. Entendeu? Na direção certa.
no propósito certo, fazendo a coisa certa. Júnior, tem gente que tá enriquecendo vendendo pão de queijo. E tem gente que tá falindo vendendo ouro. Por quê? Porque lugar errado, cara. Tá na função errada. Errada. Você tá aí fazendo pergunta, virou podcast, tá crescendo. É um sinal que tá indo no lugar certo. Olha o que diz. O cara tá passando por maior luta e diz assim, ó, mas tudo coopera para o bem do que serve a Deus. E o resto do texto ninguém lê? Tudo coopera para o bem do que serve a Deus e que anda segundo o seu propósito. Uau, então quando tá no propósito que Deus tem para a vida de cada um. Cada um. Então, ou seja, como é que Deus vai me abençoar? Um exemplo prático. Pega um peixe e manda subir na árvore. Fala, peixe, sobe na árvore. Ele não vai subir. Não vai, o propósito dele é na água. Pega um macaco e joga na água, você briga com o macaco, mas solta na árvore pra você ver se você consegue pegar ele. Então, ou seja, você tem que estar no lugar certo. Se você pegar aqui, ó, um pé de manga e colocar lá no Alasca, o que vai acontecer? Não vai dar. Não, e vai se lascar. Total. Total. Vai ou não vai? Total. Mas pega o pé de manga aqui e coloca no meio do lixo aqui. No meio do lixo. Lixão. Ele vai crescer ou não vai? Vai crescer. O lixão pra ele é energia. O lixo pra ele... Ou seja, ele tá no ambiente certo. Certo. Aí ele vai prosperar. Ou seja, fala pro nosso telespectador nessa câmera aqui. Ou seja, você precisa estar fazendo a coisa certa, no lugar certo. O dia que eu descobri que eu era escritor, eu não olhei se eu tinha estudado pouco ou muito. Eu tô no lugar certo, rapaz. Então eu escrevi 42 livros, ou 22 livros, e tô escrevendo mais 42 ao mesmo tempo. Porque hoje nós temos ferramenta que nos ajuda a acelerar esse negócio. Antigamente eu tinha uma matéria que era como escrever um livro em 40 dias. Era muito bom. Não posso mais fazer essa matéria. Por quê? Eu tenho que tirar ela. Porque agora é como escrever um livro em 7. Esse aposto é muito bom. É sensacional, sensacional você. Grande muito bom. Deus. Agora, finalizando, para finalizar o podcast, qual a diferença entre a pessoa de Jesus e o princípio de Jesus, apóstolo? Perna direita e esquerda. Pessoa de Jesus te salva. Princípio de Jesus te prospera. Pessoa de Jesus te leva para o céu. Princípio de Jesus te prospera na terra. Uau. Agora, Júnior, nós vamos deixar uns assuntos mais polêmicos, mais pro futuro. Tem uma coisa terrível que ninguém nunca percebeu. Qual foi? É que em Mateus capítulo 25 tem um julgamento que Deus está separando os bodes das ovelhas. Como assim, apóstolo? E quando ele está separando essas ovelhas, ele fala assim, ó. Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Eu estava nu e não me vestisse. Apartai-vos de mim. Maldito. Maldito, eu não vos conheço. Aqueles caras foram pro inferno porque não fez obra social com o dinheiro que Deus deu para eles. Vamos de novo. Eles não foram pro inferno porque prostituiu, porque roubou, porque traiu, porque Deus deu recurso. E eles não ajudou aqueles que precisavam. Qual que é a finalidade de você ser rico, ser próximo? E não ajudar o próximo? Não tem finalidade. É ser canal de bênção. É o Júnior pegar uma oferta, doar para queimar. E alguém tá estendendo a mão ali e orando. Benefício dos outros. Você estava dormindo e alguém tá orando. Você tá ali andando, você tá orando. Inclusive, um dia eu liguei, você tava viajando. E eu lá colocando lenha. Para ser canal dos outros. Isso foi um fato. Fato ou não? Agora acontece o seguinte, o que adianta? O que Deus está falando ali? Júnior, o talento que foi enterrado, Jesus falou assim, ó, o servo, o rei falou, apartai-vos de mim, servo inútil e fiel. Ele não foi infiel porque traiu. Eu não estou dizendo que essas coisas é errada. Coloca amor nas minhas palavras. Eu estou dizendo que ele foi chamado de infiel, não foi porque traiu, não foi porque enganou, não foi porque não frequentou a igreja. Foi infiel, não foi porque ele foi dizimista. Ele foi infiel porque não multiplicou o que Deus pôs na mão dele. Uau. Multiplicou, abençoou vidas. Não abençoou vida. Então qual que é a minha função? Escrever um livro, não deu certo, eu escrevo outro. Não deu o que eu queria, eu escrevo outro. Não deu best-seller, eu escrevo outro. Uma hora um vai dar best-seller. E a hora que um der best-seller, leva tudo. Leva o outro juntos. Pegou ou não? Então eu preciso ser canal de bênção, ter muitas funções. Eu, graças a Deus, eu tenho 8 fontes de rendas. Então se não der uma,
dá outra. Igual você. Não dá uma empresa, dá outra, dá outra, dá outra. Porque nós nascemos para prosperar e ainda para ter Jesus. Tem 4 tipos de pessoa e uma delas você está incluído. E você de casa também. Nesses 4 tipos de pessoa, você está nela. Existe aquela pessoa que ela é só rica, só colocou os princípios de Deus em prática. Ela é rica, mas não tem Jesus como Salvador. Você quer ela para você? Não, não prego. Então sobrou 3. A outra tipo de pessoa é aquela que não aceita Jesus como Salvador, não aceita Deus e ainda é pobre. Quer pra você? Não. Tem aquele que é pobre, mas aceitou a Jesus como Salvador. Já melhorou um pouquinho, porque pelo menos tem salvação. Mas também não é o que eu quero. Mas tem um último, que aceitou Jesus como Salvador, colocou Jesus dentro da tua entranha, ele ficou rico e milionário, viveu o melhor dessa terra, abençoou vida e ainda foi pra vida eterna. Eu tô aí, esse sou eu. Uau, muito bom. Pegou? Muito bom, muito bom. E finalizando aqui o Virou Podcast, eu quero agradecer a você, nossos telespectadores que acompanham o Virou Podcast, que está até esse exato momento aqui grudadinho na TV, no tablet, no celular, curtindo e compartilhando o Virou Podcast a muitas vidas. Quanto mais você compartilha, mais vidas são abençoadas, alcançadas para a glória de Deus. Virou Podcast aborda tema como liderança, espiritualidade e empreendedorismo. Nós trabalhamos com esse tema para abençoar a tua vida. Compartilhe. Nós também estamos no Spotify também. Acompanhem lá, tá todos os episódios do Virou Podcast no Spotify também. Apóstolo Adeildo, minha gratidão é eterna pelo senhor. Sou sempre, quando vem a Manaus, ele sempre... Júnior, estou a Manaus, estou indo a Manaus. Guarda uma agenda para ele estar aqui no Virou Podcast, porque realmente ele tem muito a nos ensinar, tem muito conteúdo. Realmente é um homem... Olha, a família dele é um exemplo de vida, de superação. A casa dele é uma bênção. Eu amo a sua história, pastor. Amém. Glória a Deus. Gratidão também pela sua vida. Deus abençoe você, a pastora Yara. Que Deus abençoe. Muito bom. Eu sou tão recebido com tanto amor e carinho com vocês. E vou esperar vocês lá. E vou dar um presente aqui para todos os telespectadores. Se você quiser ir em Portugal no dia 25 de setembro a 2 de outubro, na Festa do Tabernáculo. Se quem for... Qual é o dia? 25 de setembro a 2 de outubro. Quem for... a hospedagem de comida por minha conta. Uau, olha isso, olha isso. Quem que faz isso, amigo? Só o apóstolo Adeildo Silva. E por que nós fazemos isso? Por quê? Porque o que Deus nos deu foi para ser canal de bênção para os outros. Para abençoar vidas. Exatamente. Muito bom. Tá bom? Gratidão. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Muito obrigado. E se alguém quiser acompanhar, é só ir lá no Instagram. Vai ter muitos cortes desse episódio no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Spotify. Vai ter muita coisa boa. Acompanhe lá. Deus abençoe, paz e prosperidade. Bye, bye.